Esse é o momento em que iniciamos a nossa conexão com o plano maior, com os espíritos amigos, com os nossos mentores espirituais, com o nosso eu superior, para que possamos juntar todas as nossas energias, fazer com que ela crie um único som, um único padrão de vibração, para recebermos tudo aquilo que o plano maior nos preparou. E com certeza é algo grandioso, algo importante para cada um de nós. A partir do momento que possamos abrir nossas mentes e os nossos corações para entendermos a lição que o Glauco preparou com bastante carinho para o dia de hoje. Que nós todos tenhamos essa mente e coração aberto para escutarmos e trazermos para a nossa vida esses aprendizados, que hoje, especialmente, falaremos de nós, de pessoas difíceis, falaremos de cada um de nós, as nossas dificuldades, e que o Glauco possa ser muito iluminado, muito preparado para tocar cada um que aqui está. Já sentindo o envolvimento desses irmãos da espiritualidade, sabendo que já estamos numa conexão plena, vamos silenciosamente fazer as nossas vibrações aos nossos familiares, para que todos se mantenham em saúde, para que a nossa casa, nosso lar, seja absolutamente higienizado, que essa noite, especialmente de às segundas-feiras, é para que possamos nos higienizar, nos limpar, prepararmos para a semana, ficarmos plenos, e é a intenção dessa reunião, que todos nós possamos fazer essa limpeza, essa higienização, para um trabalho edificante ao longo de toda a semana, com todos que nos chamarem, pedindo socorro, clamando por alguma vibração, por algum envolvimento, e sabemos que não é pouco, muitos pedem, muitos estão nos pedindo, para que oremos, para que vibremos, para que superem as suas dificuldades. Então vamos assumindo o nosso papel nessa comunidade SPI, agradecendo ao plano maior essa nova reunião, esse nosso encontro, dessa sociedade que nos enriquece, que nos traz tanta coisa boa, tantos prazeres, tantos sabores de amizade, de lucidez, de compreensão da nossa espiritualidade. É assim, Pai, já entrosado, preparado, que eu peço a permissão para iniciarmos a nossa palestra de hoje. Glauco, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um live para a gente fazer um acompanhamento. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Muito bem. Interessante que como surgem os temas, né? Eu muito grato, né? Recebi o convite do Ricardo para fazer uma apresentação, uma palestra, e qual era o tema, né? Você que escolhe. Então é uma folha em branco, e é interessante. Qual que é o tema que a gente escolhe? Por que a gente escolhe esse tema? Quando a gente deixa a razão, a gente pode ir para vários assuntos. Esse assunto, em especial, ele tem a ver com os últimos acontecimentos que eu tenho passado, e que não é particular para mim, mas para muita gente, né? Lidar com pessoas difíceis. Então é isso que, na pesquisa que eu fiz,
eu acabei, né, identificando isso como um tema, que eu acho que tem a ver, porque eu até tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso para aplicação própria. Eu pesquisei algumas informações, né? Hoje é muito fácil, né? A gente na internet a gente consegue, mas dois tópicos que me chamaram mais atenção. Foi uma palestra que eu vi do Leandro Carnal e uma outra palestra do Rossando Klink. Então, eles que foram os grandes que me inspiraram para trazer esse material. Então, falar de pessoas difíceis, né? Falar de pessoas difíceis, primeiro que nós também somos pessoas difíceis, né? Em momento ou em todos os momentos não sabemos, mas estamos nisso. Mas aqui eu estou falando daquelas pessoas, né, que sempre explodem, sempre têm razão, tem uma forma assim, bastante amarga, né, de interagir, e que é muito difícil convívio com eles. E às vezes a gente pode estar numa situação de um trabalho que você atende, né, você recebe pessoas e a gente está lá, de repente, eu recebi aqui deixa eu só mudar aqui uma coisa, que parece que meu áudio não está legal. Deixa eu fazer uma mudança, só um instante. Alô? Me escutam? Sim. Ah, ok. Obrigado. Então, como eu estava falando, às vezes você trabalha num hotel, num hospital, atende público e, de repente, você está ali na sua atividade, no seu trabalho, e chega aquela pessoa e começa a descarregar um monte de coisa em cima de você. E você, sem entender nada, é aquela situação que é onde a gente precisa realmente usar das nossas capacidades para poder lidar nessas situações. E já começo dizendo aqui, trazendo essa informação, que um dos pontos, tem aqui dizem pesquisas que mostram que um dos grandes fatores que despertam essa reação de agressividade nas pessoas é a desatenção verbal, que é a pessoa que ela não sente que ela recebeu a devida atenção. Então, isso já é um elemento para que a pessoa já comece a agir com agressividade, e isso daí só tende a crescer. Então, a gente vai seguindo aqui e falar um pouco como que a gente lida com essas situações. O primeiro ponto, ouça, né? Porque muitas vezes os problemas, eles acontecem, são pela falta de atenção que a pessoa, ela está querendo. E às vezes, no dia a dia, né, todo mundo, envolvido com 1001 tarefas, às vezes não dispensa a atenção necessária. A pessoa vem falar, uma situação muito típica, né? Você é um atendente, tem aquele trabalho rotineiro, a pessoa ela vai fazer uma solicitação, a pessoa está ali olhando no celular, aquilo, dependendo de como que está essa pessoa, ela já vai despertar uma raiva, já vai despertar um ódio, e ali pronto, já pode desencadear uma situação de agressividade. Então, com essa situação que a gente vive, né, e fatores diversos até, hoje em dia, eu acho que até com essa questão da pandemia,
no geral, se nota que as pessoas estão muito mais exaustas e cansadas. Então, isso são situações que são gatilhos, né? Então, é muito importante, né, a questão de ouvir, né? A gente tem que desenvolver essa habilidade de ouvir. E isso é no geral, em todas as situações, seja no ambiente de trabalho, seja com familiares, a gente precisa ouvir. A gente tem que desenvolver essa habilidade, porque isso já começa a combater a irritabilidade no outro. E como que é esse ouvir? Então, ele tem algumas formas, né? Primeiro, a gente tem que procurar escutar sem julgamento. Evitar um preconceito. A gente tem que realmente ouvir com atenção, aquela escutativa, né? E é onde a gente precisa deixar o preconceito, deixar os rótulos, né? Porque uma vez que você, não, mas esse daí já é assim, esse é assado, esse pensa assim ou pensa assado. Uma vez que a gente coloca isso, a gente está dando uma ordem no nosso cérebro que já cria uma barreira. E dependendo de como que a outra pessoa está, isso já vai acabar gerando mais dificuldade para essa relação, para essa comunicação. Então, o ouvir sincero, sem esses preconceitos, sem essas rótulos, né, que a gente pode colocar, isso já é um primeiro passo. E outro ponto, a gente precisa procurar entender quais são as motivações ocultas que existem nessa outra pessoa para ela estar agindo dessa forma. O que está passando nela? O que tem por trás? A gente precisa entender, porque às vezes a pessoa, primeiro, que essa irritação, essa situação, não necessariamente é com você que está ali naquela situação, naquele momento. Ela pode estar sofrendo uma questão, uma situação familiar, uma situação no trabalho, e a gente não sabe. E aí a pessoa, nessa situação, ela acaba tendo algumas formas de lidar com isso. Por exemplo, ela pode usar o que ele chama, né, fazer uma projeção. Então, ela passou uma situação muito frustrante no trabalho, né, por exemplo, com um chefe ou com um cliente, e ela, naquele ambiente, ela tem que seguir regras, seguir ordens. Então, ela acumula aquilo, e aí, quando ela chega perto de um familiar, ela acaba descarregando, né? Fazendo o que ele chama de deslocamento, né? Daquela pessoa, daquela situação no trabalho, para um ambiente, para um parente, um familiar. E aí, isso também tem uma outra forma, que é um deslocamento, né? Então, ela recebeu uma situação, teve uma situação com o chefe, ela segura aquilo, né? Porque ela tem que obedecer, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas ela chega depois num outro ambiente, pode ser num ambiente familiar, ou pode ser num ambiente, pode ir no centro espírita, ela pode ir na igreja dela, e de repente uma outra pessoa na frente dela ali, ela faz o que ele chama de deslocamento, né? Então ele descarrega coisas que não tem nada a ver para aquela pessoa. Então é muito importante essa necessidade que temos de procurar entender essas causas ocultas. Porque, e quando a gente consegue se colocar numa posição e até às vezes é uma pessoa que é um familiar, alguém que a gente conhece, e às vezes nem é uma situação nova, né? Uma situação que a gente já percebe, puxa, eu acho que o fulano ou a fulana hoje teve um problema no trabalho. Então é importante que a gente fale também. Que a gente fale, olha, eu sei que você deve estar passando por uma situação difícil, deve ter acontecido algo com você na rua, no trabalho, na escola, enfim, mas eu não tenho, não é comigo isso,
Você quer Você vai conversar, embora mesmo? você quer desabafar, então você pode usar isso até como uma forma de poder ajudar a pessoa, tá? Não consigo ativar minha câmera. Não sei o que E aconteceu. um outro ponto, né? Você evitar criar rótulos. Isso daí é super também importante, porque às vezes, quando a gente cria um rótulo para uma pessoa, a gente primeiro que está fazendo aquele julgamento antecipado, né? Ah, não, fulano é assim. Ah, esse é o tio chato. Ah, esse é o cara assim ou o cara assado. Quando a gente cria esses rótulos, a gente já fica num estado de defesa, já fica numa posição reativa, e isso, para ter um gatilho, para um desentendimento, é muito fácil. E a gente acaba perdendo uma tremenda oportunidade de desenvolver uma conversa, de desenvolver ou aprender algo novo. E, e até mesmo, né, falando de empresas, hoje em dia o que mais se fala é de diversidade, inclusão. E isso é para todos os aspectos, principalmente para aquelas pessoas que a gente cria esses rótulos e acaba criando uma coisa que de fato não existe, a gente nem entende o porquê, mas a gente fica taxando. Por quê? Às vezes, aquele é o chato, ele é sempre do contra, ele sempre fala aquela coisa, todo mundo aqui resolveu fazer isso, tá tudo certinho, mas ele vem e traz esse outro ponto de vista. Esse é um lado que a gente precisa tomar muito cuidado, porque essas pessoas, às vezes, elas vão trazer para nós alguma visão ou trazer alguma nova reflexão que ninguém tinha observado. Então, além da gente não ter os rótulos, a gente também precisa escutar essas pessoas, porque elas acabam contribuindo para a expansão do que a gente vai procurar tomar uma decisão, ou procurar fazer, para que isso seja muito mais enriquecedor. Então, tem esse aspecto também. Então, isso são ações para a gente tentar aplicar no momento que a gente estiver lidando com uma pessoa, com uma situação, né, de pessoas difíceis. Agora, falando durante também essas situações, a questão de como que a gente vai reagir, né? Como que nós podemos reagir nessa situação tensa, nessa situação que estamos ali, né, no calor. Algo que é fundamental, muito importante também, é a gente se colocar numa posição não de reação, não uma posição de revidar. Então, porque um gesto, um olhar, quando você está naquela situação, uma mão quase no rosto, né? A nossa tendência natural, se deixar o nosso lado animalesco saltar, a gente vai para o embate, né? Você vai ter uma situação de revidar. E aí, quando acontece isso, esquece, né? Aí já, para recuperar isso, vai ser muito difícil. Então, qual que é o nosso caminho? Então, a gente não pode, né, deixar nesse momento ser sequestrado pelo outro, né? Porque senão a reação vai ser totalmente estúpida. Essa é a verdadeira palavra. Então, o que é importante, né? Primeiro, evitar reagir na mesma moeda. Mesmo que você esteja por dentro, assim, e com aquela coisa pegando fogo, né? É muito importante você respirar. É muito importante você manter a calma. Às vezes é melhor você falar mais baixo, falar mais pausado, né? Você recolhe até as suas mãos para você evitar qualquer troca de agressões, qualquer coisa que aumente mais essa situação tensa. Um outro ponto também que é fundamental nessa situação de calor é você procurar não desmerecer outra pessoa, né, nessa situação. Porque às vezes tem pessoas que quando ficam nervosas, ela acaba tendo um sorriso, ela acaba fazendo gestos que podem soar como um desafio, como ironia para o outro. Então, é muito importante assim realmente você manter a calma e se for alguma pessoa familiar, alguém que você conheça,
E se você tem esse comportamento de quando você fica nervoso, você acaba sorrindo, tendo algum comportamento desse que pode ser se tornar aparentar algo irônico, você fala, né? Olha, poxa, você me conhece, você sabe que quando eu fico nervoso sobre tensão, eu gaguejo ou eu tenho esse sorriso. O importante assim, para evitar qualquer fagulha adicional para esse calor aí não aumentar mais a explosão. E um outro item também que é importante nessas situações de conflito, você não fique na autodefensiva, né? Porque senão isso vai caracterizar, ou vai demonstrar para o outro que você tem culpa. Então isso é pior ainda. Então é importante deixar as coisas claras, os fatos, e não entrar nessa situação de tentar ficar explicando. Isso pode ficar muito mais tenso essa situação. Então, é importante ressaltar nesse quesito. Nós, por a nossa origem, né, pelo nosso passado, pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso histórico, é muito importante que a gente não deixe as nossas reações animalescas instintivas tomarem conta. É muito importante nessa hora a gente realmente respirar, contar até 10, até 20, até 30, quanto for necessário, mas não deixar que o outro te sequestre e aí fica igual aquele desenho animado, né? Aquela nuvenzinha assim, o gato e o cachorro tudo embolado e aí pronto, a gente não tem mais, a gente se perde. E como que a gente pode se preparar para isso? Como é que a gente pode exercitar para poder lidar com essas situações de uma forma que a gente possa ter mais sucesso? Lembrando que nós, todos nós, tem hora que também somos pessoas difíceis, às vezes até mais difíceis do que menos difíceis, né? Vai saber. Mas todos nós estamos num processo de desenvolvimento. Então, é importante a gente também reconhecer isso, que nem sempre a gente vai acertar. Mas um exercício muito importante que o Rossano passa para nós é o seguinte, é da gente procurar se antecipar. Então, se você conhece, que seja um parente, uma pessoa do trabalho, ou, enfim, se você tem alguma intuição que você vai se deparar com alguém assim, você criar uma visualização, você procurar antecipar como que você vai reagir com essa pessoa em 3 diferentes situações. Primeiro, quando eu encontrar com essa pessoa, né, a gente estiver ali juntos, ela vai me agredir, ela vai ser bruta. Então, como eu reajo? Então, você já visualiza isso, você já procura se posicionar nessa situação para você estar preparado. Ou, por exemplo, ela vai gritar demais, ela vai soltar a estribeira. Então, como é que você se prepara? Então, você exercitando isso, você já vai estar pronto para você sair bem, você manter o seu autocontrole e ter uma atitude elevada, não deixar entrar nessa mesma vibração. E uma outra situação que é super importante você também se preparar é, no caso da outra pessoa concordar com você, né? Vocês naquela situação, ela começar, mas é verdade, então pode ser assim, tal coisa. E aí vai mudando o tom. E aí você também precisa se preparar, porque senão você chega, tá vendo? Eu não te falei que era isso, que era assim? Pronto, pode ter tudo a perder e todo esse desenvolvimento ele vai por água abaixo. Então é importante também você se preparar para uma situação de resolução e de entendimento, para que isso realmente flua e atinja o seu objetivo. Essas são algumas técnicas. Eu queria perguntar, né, abrir para vocês. Alguém tem alguma técnica, alguma recomendação nessas situações para lidar com as pessoas difíceis? Alguém que tem algo a comentar para compartilhar com o grupo?
Pode falar um só de cada vez, hein? Então, Glauco, uma coisa que eu gosto muito de fazer, espiritualmente falando, é visualizar essa pessoa sempre envolta em luz, as pessoas difíceis. Sempre que eu vou encontrar, eu sei que eu tenho dificuldade, eu já as envolvo em luz, para que ela possa receber as minhas melhores vibrações. E quando também está no calor da coisa, eu acho que isso também facilita bastante. Eu, né, me ausentar, né, trabalhar mais como observador daquilo tudo, mas emanando sempre muita paz, muita tranquilidade. Eu acho que é por aí que eu vou. Uma boa. Muito interessante. Alguém tem alguma outra técnica para compartilhar? Algo a mais? Eu acho do que você comentou, Glauco, a nossa disposição, né? Ela tem que estar sempre em vigilância, né? As nossas disposições, dos itens que você colocou, a postura, a voz, são posições que a gente não improvisa, né? São construções. Então, eu sinto que quando a gente passa por experiências às vezes repetidas, ou familiar, ou no trabalho, onde a gente já sabe, né, que vai encontrar, ou que existe alguém com aquela dificuldade, nós temos que estruturar esse entendimento como se fosse tijolo a tijolo, né? Porque não tem improviso na hora de olhar para o outro, de lidar com a dificuldade do outro, a gente já poder, algumas desses requisitos já estarem construídos em nós. Mas, assim, eu tento sempre me colocar no lugar do outro, que é a empatia, né? Eu acho que ela é resultado de vários desses itens que você mencionou. São tijolos que constroem o sentimento da empatia, né? A empatia em si, ela pode ser composta de muitas coisas. Agora, muitas coisas que você falou realmente é o que constrói e constitui aquele estar no lugar do outro, né? Olhar o outro com os olhos do outro. Excelente. Muito bom. Seguindo aqui, então, mas vamos guardar também o que o Marcelo falou, o que a Ana comentou, porque acrescenta nesse assunto e nessa apresentação. Uma outra forma... Sim? Glauco, boa noite. A Betina, tudo bem? Tudo bom, Betina? Então, tá bom. Glauco, é super interessante, super pertinente o que você está trazendo, né? Eu estou pensando bastante aqui, porque eu comecei a fazer psicologia agora no meio do ano, né? E foi muito comentado, né? A gente estudou muito a questão da análise do comportamento, e o que ficou para mim muito forte esse semestre é que a pessoa, ela é uma pessoa difícil, ela é uma pessoa agressiva, pelo que eu estou estudando, tá? Ainda, eu estou bem no começo. Mas porque ela foi reforçada também, às vezes, pelo ambiente ou por situações a ser assim. Então, quando você traz o escutar, né, ou validar ali, né, aquela situação, eu achei extremamente importante, porque você começa a entender o porquê aquela pessoa é assim, né? Aquilo que você trouxe, o que aconteceu no momento anterior para ela chegar daquela forma, né? Então, assim, nossa, para mim, eu adorando aí o que você está trazendo, até, nossa, tô muito contente de poder participar e estar escutando tudo isso, porque faz muito sentido com o que eu estou estudando e com que
eu acredito, essa dica do Marcelo aí de envolver a pessoa com luz, aí a gente vai para o lado, né, espiritual, e é muito interessante. Eu tô tendo um outro olhar, sabe, para as situações. Antes eu não entendia, eu falava, é difícil, eu não compreendia. Mas quando a gente olha, como a Ana falou também, com empatia, se coloca no lugar e na ciência, né, explica às vezes por que ela é daquela forma, quanto ela foi reforçada uma vida para ser daquele jeito, né? Super interessante. Só isso aí, a minha contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado. E acho que o que você comenta... Oi? Posso falar? Sim, claro. Não, você quer continuar? Pode que a Bettina comentou, no meu entendimento, ela reforça, né, essa situação nossa, né, e a gente até como espírito, né, acho que a gente tem mais uma obrigação ainda de realmente a gente procurar primeiro entender que todos nós somos espíritos, né, primeira coisa, e a gente não se deixar ser sequestrado pela situação de fúria do outro, né? A gente conseguir se colocar numa posição de entendimento, né? Acho que é isso. Pode falar, cara. Eu ia falar Juliana, porque está escrito Juliana aqui, mas não é Juliana. Considere da família. Ele sempre bem acompanhado, né? Oi? Ele sempre bem acompanhado, né? É uma questão de carência. O que eu gostaria de colocar é bem rápido, não é? É sobre quando você está participando, compartilhando, atendendo, conversando. Eu acho que a principal possibilidade que a gente tem, né, é a de valorizar o que a pessoa tem de melhor naquele momento. Então, se eu posso chamar de uma técnica, é a de não de ouvir a pessoa, mas não focar só nas coisas negativas ou passando por um momento conturbado, complicado. A pessoa tende a concentrar aquilo no seu lado ruim, né? Então, uma coisa que eu acho muito importante é você ouvir a pessoa, mas fazer uma pergunta, por exemplo, o que você tem de melhor, né? O que você pode fazer de melhor, né? Então, tentar valorizar, né, essa pessoa considerada difícil, porque as pessoas classificadas, né, ou rotuladas como difíceis, são pessoas que sofrem muito, assim como todos nós, né? Então, nós podemos muitos podem nos considerar pessoas difíceis, que nós temos as nossas questões, as nossas mazelas, os nossos medos, as nossas angústias, como todos. Mas se alguém me perguntar qual o seu lado mais positivo, eu vou ficar feliz. Né? Se eu estiver do outro lado, né? Se eu estiver conversando com alguém e eu gostaria de saber, gostaria muito que alguém me perguntasse qual o seu lado bom, né? O que você pode fazer de melhor? Eu acho que isso cria uma interação, né? Uma integração, como disse o Marcelo, uma integração de luz. Qual é a sua luz? Né? Sim.
até pegando o gancho aqui na sequência, né? A gente precisa entender, e é o que ele chama aqui, né, autor, a arte de interpretar, né? O que tem de positivo por trás? Porque falhas a gente comete a todo instante, né? Ele até traz um exemplo, né? De, por exemplo, nas comunicações hoje, grupo de WhatsApp. Às vezes tem uma situação ali de um falecimento e a pessoa comete um equívoco, ela manda uma piada, manda uma risada. Muito chato isso, mas acontece. E com relação à fala, né, a comunicação, é muito pior. Porque a comunicação não é o que você diz, né? É o que o outro entende. Então, é muito importante, necessário, né, avaliar corretamente o que está acontecendo. Então, esse passo atrás, né? A gente precisa dar esse passo atrás em vez de pular no fogo, no incêndio e se embolar ali e pronto. Que aí ninguém mais consegue entender para onde vem e para onde vai. Então, é com essa escutativa, né? Para entender o que está acontecendo, filtrar, né, o que tem de positivo ali, porque isso vai ajudar também, né, quando você se coloca nessa situação de controle, até na sua contra-argumentação, para você conseguir criar, direcionar aquela situação para algo construtivo, algo que possa realmente trazer uma luz ali para uma situação de conflito. E outro ponto também importante, uma vez que passou essa situação, que aconteceu algo, quer seja um evento único, ou com alguém que você mantém um convívio, né? Seja em um ambiente familiar, num ambiente fora de casa, profissional, num grupo, enfim, qualquer lugar, é você procurar ter uma conversa com alguém de confiança, para você levar aquela situação, né, colocar como se fosse aquilo sobre a mesa e ter uma conversa muito lúcida sobre aquilo, com o objetivo do quê? De você até ter um conselho, ter uma reflexão. E o que é importante, né, nessa situação, né, de você abrir isso para alguém, né, alguém que dê confiança, que te dê esse espaço, né, que você não leve aquela situação de uma forma enviesada, né? Ele até brinca, né? Mas aquela pessoa lá, quando eu vou falar com ela, já começa a falar, sabe? Você já vai contando, relatando, já rotulando. Não. Levar a situação isenta, né? E para você até entender que realmente o problema não é comigo, o problema é com aquela pessoa. E aí você descobre que ela está passando por uma situação difícil, está tendo uma situação que está motivando ela a ter aquelas ações. Então, isso é importante para esse processo também de aprendizado, né? Porque isso que a gente está falando aqui é um exercício contínuo, né? A gente nunca vai estar 100%, a gente sempre vai estar pulindo, sempre aprimorando. Ele até comenta, né, que mais de 90% dos conflitos são erros de interpretação, né? Pela mistura, né, de conceitos do passado, mistura emoção, as pessoas, né? E aí eu falando até, destacando geralmente os homens, né? Eles têm mais dificuldade de expor, né, de verbalizar o sentimento, o que está sentindo, então ele já toma um caminho já mais curto e grosso e pronto, né? Aí onde acaba tendo essas situações bastante desagradáveis. E também, uma vez que passe essa situação, né, você tem aquela possibilidade de encontrar alguém de confiança e expor a situação, mas também você pode e deve fazer uma revisão, né, em câmera lenta daquilo que aconteceu, mas sem julgamento, sem despertar sentimentos ruins, mas procurar entender aonde que você fez, como é que você fez para procurar aprender, né? Um outro exemplo que ele comenta nessa jornada de aprendizado é você observar
se esteja acontecendo um conflito perto de você, você observar como as pessoas agem, né? Você num jantar de família, num encontro, de repente ali as duas primas começam um bate-boca, e aí ele comenta que você, observando isso, você vai perceber que às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa, estão querendo a mesma coisa, só que um não está mais ouvindo o outro. Então, essa observação sincera, ela também ajuda nesse aprendizado. E por último aqui, nesse slide, com relação a você melhorar o seu repertório. Um exemplo disso é assim, alguém fala, explica alguma situação, aí a pessoa vai lá e fala assim, eu não concordo com nada disso. Pronto. Já é um caminho aí para um choque, né? Uma outra forma olha, eu entendi o que você falou, mas não concordo com esse assunto. Você também diminuiu, mas também continua sendo, né? E vai gerar uma situação, dependendo da outra pessoa, vai ser um gatilho. E a recomendação é partir para uma cultura de paz, né? Você pode falar, olha, eu entendi que você falou isso, isso e isso, e eu gostaria de acrescentar tal coisa. Então muda a forma, né? Então você enriquece seu repertório. Então são alguns exercícios. E fazendo aqui um fechamento, né? Nessa rápida lição que a gente está tendo, um exercício, foi até o que comentou a Ana, né? A empatia sincera. Então, é fundamental a gente aplicar a empatia sincera mesmo, de fato. Porque a gente não sabe o que o outro está passando, que tensão que ele está vivendo, se ele está passando por uma situação de desemprego, uma gravidez indesejável, um aborto. Hoje um tema comum a muita gente, conviver com a pandemia, né? Conviver numa situação de concentração dentro do mesmo ambiente. Isso tem causado coisas que às vezes a gente não percebe, mas muda. As pessoas não estão com o mesmo desempenho, né? As mesmas trocas, né? A mesma reciclagem, assim, de uma outra situação. Então, o pavio está mais curto, a gente tem que entender isso. Então, quando a gente se coloca, né, no lugar do outro, a gente entende, a gente vai entender que a gente, se estivesse lá também, a gente estaria tendo esse comportamento descompensado. E a gente tem que perceber que a gente nem sempre tem que estar ganhando, né, aquela visão. Eu sempre tenho que ter razão, eu sempre tem que estar à frente. Às vezes você vai perceber que o outro não tem a razão, tudo, mas é melhor, deixa ele, tá? Vamos encerrar, ele tá ótimo, né? Ele venceu, né? Porque cai naquela situação, né? Você quer ter razão, você quer ter paz, né? E em outro ponto também, a gente precisa confiar nos nossos instintos, porque às vezes tem dois cenários. Tem um que você já percebe que assim não vai dar ruim. Você viu a pessoa ali, você sabe como é que é ela, você já conhece, você sabe que não, hoje não vai dar certo, vai dar ruim. Então você volta, vai embora, entra no carro, vai embora, fecha a porta, assim, desista, porque se a coisa avança, a chance de ter uma reconciliação depois é muito mais difícil. Então, é melhor você abortar e encerrar aquilo ali. E um outro item é ter limites, né? Porque as coisas têm que ter limites, né? Você não pode ter uma invasão, né, do outro. Então, essas situações você tem que realmente evitar recuar. Às vezes não tem jeito. E a gente precisa entender, né, que as pessoas, elas têm um jeito, elas são assim, às vezes elas vão morrer desse jeito. E pode ser que seja o caso até de você fazer um afastamento temporário dessa pessoa, né, se isso for possível. Às vezes não é possível, às vezes é um parente, às vezes é uma situação de trabalho. Então a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas, porque imagina, tem aquele meu tio aquele tio lá não tem jeito. Mas uma vez que você corte ele, você está tirando a sua tia, os seus primos, suas primas do convívio. Isso é muito ruim. Então a gente tem aqui essa missão de aprender a realmente lidar com pessoas que não vai ter jeito, a gente vai ter que lidar com eles até sabe lá quando. E dentro desse conjunto de aprendizados, a gente precisa comemorar, porque às vezes
a gente se esforça, a gente às vezes não acerta, vai errar, mas a gente tenta, a gente aplica, né, essas lições, e a gente precisa celebrar quando a gente passa por uma situação como essa e a gente conseguiu manter o controle, a gente conseguiu ajudar o outro, de vez, sabe, espinafrar, humilhar, a gente conseguiu inverter a situação, de falar, olha, poxa, eu sei que está difícil, mas você está descontando em mim, mas você quer desabafar, você quer falar, eu entendo, isso, você está com uma situação difícil, enfim. Quando a gente passa por situações assim de crescimento, a gente precisa comemorar, porque isso é que vai dar força para a gente seguir nessa nossa caminhada. E eu queria aproveitar, antes de eu encerrar, trazer aqui algumas palavras que eu peguei do Leandro Carnal, que eu acho que se combina com isso. E é o seguinte, ele fala assim, né? Quando eu atiro uma brasa, né, se trouxe de um monge chinês, que diz assim, quando eu atiro uma brasa cheia de raiva em alguém, pode ser que eu acerte o outro, mas 100% dos casos, ela vai queimar a minha mão. E o outro importante, o outro interessante é assim, toda vez que alguém me enfrenta, toda vez que alguém discorda de mim, ela está sugerindo que eu saia da minha zona de conforto, está sugerindo que a minha vaidade não me domine, mostrando que eu sou limitado em relação ao universo, está me convidando a crescer. E todas as vezes que alguém concorda inteiramente comigo, me elogia e acha o máximo, qualquer bobagem que eu fale, essa pessoa está favorecendo o meu narciso, o meu eu, e está impedindo que eu cresça. Então, eu queria deixar essa mensagenzinha aqui nesse encerramento dessa minha palestra, falando sobre pessoas difíceis. Alguém tem algum item a acrescentar, alguma mensagem sobre isso? Que a gente possa aumentar o nosso repertório aqui para melhor lidar com pessoas difíceis? Tem alguém com a mão levantada. Sou eu, Adams. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu gostaria só de deixar uma pergunta, porque acho que é bem pertinente ao assunto de hoje, mas que não é de ser discutido agora, mas levarmos para frente, que eu acho que tem muito a ver, que é por que reencarnamos? Eu acho que a questão de aceitação de pessoas difíceis está intimamente ligada, diretamente ligada ao porquê da nossa reencarnação. Então fica aí lançado para a gente pensar um pouco e outra hora podermos conversar sobre isso. Certo? Excelente. Boa. Muito boa. Ricardo, Juliana, quer falar? Está em mudo. É o Ricardo. A Juliana está aqui do lado. Bem rapidinho, tudo que nós falamos aqui hoje, né, Rob, o que você apresentou brilhantemente, e o que a Adria acabou de colocar sobre as oportunidades da reencarnação, enfim, tudo isso faz parte de uma questão fundamental, né? Todos nós temos uma questão de egoísmo, né? Então, nessas comemorações, né, que você se referiu, a gente tem sempre que procurar ver o quanto que nós colocamos do nosso eu
nessas questões, né? E a comemoração é muito efetiva quando você percebe que você já não está dominado pelo ego, né? Em todos os sentidos. E eu queria dar um exemplo que muitos que estão hoje aqui participando dessa reunião conhecem, que é a história dos dois patos. Você já viu os patos brigando ali na beira da lagoa? É um brigo, bate as asas, não sei o quê. De repente, eles saem cada um para um lado, né? Um entra no lago, o outro... Por quê? Porque, sabe, eles lá discutiram da maneira deles, mas depois acabou, né? O que acontece conosco? Se eu estou numa situação desse tipo e o outro sai, o que eu vou fazer? Eu vou falar, tá vendo? Né? Vou me queixar para alguém, tá vendo o que ele fez? Eu estou tentando, né, resolver a situação e tal. Então, lembrar da história dos patos é muito importante, né? Você tem o direito de discutir, de colocar sua verdade, sua opinião, e o outro também, mas deixar de lado o nosso ego, né? Isso vai fazer com que a gente comemore, né? Ok. Então eu encerro aqui a minha apresentação com uma mensagem do Chico, para a gente manter sempre em mente, né, o nosso dia a dia, né, procurando o nosso desenvolvimento. Então, para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Chico Xavier. E é isso. Agradeço a todos pela participação e pelo aprendizado. Excelente. Parabéns, meu amigo, mais uma vez. Ricardinho, você toca? Agora é Sim, Adriana. É Adriana, né? Muito bom, Dom. Não, Muito Adriana. bom. Adriana, agora é Adriana. Por favor. Excelente. Bom, gente, então agora vamos para aquele momento especial, né? Fazer o nosso relaxamento. Eu peço aos passistas encarnados aqui que estão na reunião, a Dora, a Paula, a Catiana, que se coloquem em posição. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar nosso ombro, soltar nosso pescoço, nossa cabeça. Vamos imaginar que a gente está sentado lá naquelas cadeiras do SPI. Nós estamos lá esperando para entrar na sala de passe. E a gente vai respirar profundamente. A gente vai inspirar e expirar profundamente. Vamos fazer 3 vezes, então inspira e expira. Inspira, sente o ar percorrendo todo o seu pulmão, entrando em você. E expira, soltando com isso todos os sentimentos que
estão te incomodando, relaxando o seu corpo. Mais uma vez, inspirando e expirando, deixando as preocupações de lado, abrindo o nosso coração para esse momento especial, para receber toda essa energia. Agora chegou a nossa vez de entrar lá na sala de passe. A gente entra lá, se senta, mentaliza Jesus, o seu mentor que está do seu lado, e todos os amigos espirituais desse trabalho da fluidoterapia, juntamente com os artistas encarnados, vão nos envolvendo com uma luz enorme projetada sobre a nossa cabeça, aqueles fluidos benéficos que vão percorrendo todo o nosso corpo, da nossa cabeça, chegando até os nossos pés, alinhando nossos centros de força, nos equilibrando, nos trazendo muita paz, muita esperança, saúde, aliviando as nossas dores, nos fortalecendo e nos enchendo de um sentimento de muita fé e muita confiança. Esses amigos espirituais, eles estão nos nossos lares e eles vão caminhando por todos os ambientes, fazendo uma limpeza, uma grande higienização, retirando tudo que não pertence, para que a gente se harmonize e que estejamos preparados para essa semana, para que tenhamos uma semana de muita paz, de muita paciência e principalmente muita amorosidade para lidar com todas as pessoas difíceis que com certeza vão cruzar o nosso caminho. E que nós possamos também ser pessoas menos difíceis na vida dos que vão conviver com a gente. Que tenhamos muita fé e muita confiança em Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Muito bom. Essa energia de luz, Adriana, muito obrigado. E agora, então, eu vou pedir para o Cássio fazer a leitura ou a prece de encerramento. Por favor, Cássio. Tá sem áudio. Tá sem áudio. E agora? Ok. Então, primeiramente agradecer aí a oportunidade aí para encerrar a palestra de hoje, né? É um tema super relevante, né? Uma aula
comportamental espetacular, Glauco, complementando aí com a Adriana, e pessoas difíceis, né? Eu coloco sempre essa questão de o que seria de nós sem pessoas difíceis. O que a gente aprende com elas, né? Se fosse tudo em harmonia, não haveria muita evolução no relacionamento humano, né? E pensando em pessoas difíceis, eu penso quem que é a pessoa mais difícil, né? Que a gente convive. A pessoa mais difícil que a gente convive, falando de mim, sou eu mesmo. Então, eu fui atrás de uma leitura e o primeiro livro que eu olhei hoje foi o Minutos de Sabedoria. Algum de vocês devem conhecer, não sei se aparece. E não foi aleatório, eu fui dando uma olhadinha e veio essa mensagem. Estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Então, acho que essa mensagem aí para concluir nosso dia de hoje e nos preparar aí para mais uma semana aí de trabalho longo aí. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Tenha uma ótima noite. Obrigado, Cássio. Muito bom. Cadê a Roberta, hein? Tô aqui. É a hora da sua música, Ricardo? É a hora da minha música. Deixa eu colocar aqui, então. Para você, Ricardo, hoje na rádio, uma música romântica. Vamos terminar com Put Your Hand on My Shoulder, de Paul Anka. Opa! Put your hand on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, baby. You and I will fall in love. People say the love's a game you just can win. If there's a way, I'll find it someday, and then this world will rush it in. Put your hand on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear. Tell me that you love me too. Put your hand on my shoulder, whisper in my arms, baby, words I want to hear, baby,
Put your head on my shoulder.